do primeiro jogo, né? Tem uma possível mudança que seria a entrada do Felipe Luiz no Ayrton Lucas, os dois jogadores que não jogaram na primeira rodada. O Léo Pereira e Felipe Luiz foram titulares da temporada passada, hoje já tem condição de jogo. E a ausência na relação dos jogadores, o Flamengo foi com o seu elenco titular para a Cariacica, é o Vidal, que sentiu dores musculares, mas Felipe Luiz e Léo estão relacionados. Sendo a escalação do primeiro bom jogo do Flamengo, fica essa... Arnaldo. Fala, Coutinho. O Felipe não foi, não. O Flamengo não depois foi? Voltou atrás na informação. O Felipe não foi, não. Ficou fazendo tratamento de uma lesão que ele teve no final do ano passado ainda. Então não foi ainda. No princípio, a divulgação era só o Vidal ausente. Então, sem o Felipe, joga o Ayrton, o Léo está relacionado. Então é uma questão de escolha aí do Vitor Pereira para a questão da zaga. O resto deve ser isso mesmo. Santos, Varela, que disputa a posição com o Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. E aí, meio para frente, o que o torcedor espera ver. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Acho que é importante a gente notar se, de fato, assim como o Corinthians, o Flamengo vai jogar da mesma forma. Que teve esse quarteto com a entrada do Gerson no lugar do João Gomes, jogou de uma forma diferente. Everton diferente, Arrascaeta diferente, Gabigol diferente, em relação à temporada passada. Mas acho interessante porque o Vitor Pereira teria a opção de revezar. Começou o campeonato sem o técnico, sem o time titular. Na segunda rodada usou, no Maracanã. Em Cariacica, poderia ser a opção voltar o time, ou mesclar o time. Mas ele opta titular, talvez visando lá o dia 28. Ele falou, né? Que ia com o time de novo, porque ele tem uma final dia 28. Exato. Esse o discurso é o mesmo do Abel no Palmeiras, hein, cara? Os caras estão falando, mirando muito no dia 28. Né? Porque vale, né? Porque vale, é isso que nós estamos falando, porque é um confronto que vale. E para o Flamengo, é o que conversamos, até o dia 28 não tem grande desafio técnico. Não tem clássico no Rio. E o Madureira conseguiu o empate com o Vasco na primeira rodada de São Januário, mas era o Vasco alternativo, reserva sem o treinador, inclusive. E esse jogo que pode marcar mais uma grande exibição do Flamengo que se espera. Levando em consideração o seguinte, né, Tironi? São poucos jogos até o dia 28. Por isso que eu insisti nessa questão da defesa. Talvez a gente tenha um novo titular, o Fabrício, se ele se firmar. E aí mudou o lado do Davi Luiz, foi como a Marília falou. Porque com o Léo, o Davi Luiz destro vai jogar sempre no lado direito. E o Coutinho também tinha falado na análise do jogo do fim de semana, da disputa na lateral direita, que é uma disputa também que eu considero aberta entre o Varela e o Mateuzinho. O resto, cara, esse... A minha curiosidade é que, como jogou o time dos garotos e depois o time principal, os reservas não jogaram muito, não tiveram oportunidade com o Vitor Pereira. O que eu digo? Marinho, Cebolinha, o Vidal agora que não vai poder jogar. Os reservas graúdos, o time 2 do Flamengo, ele não entrou, teve o time 3 e o time 1, né? O Léo Pereira não tem chance de voltar? Tem sim, tá relacionado. Com todo respeito, você está mirando no jogo do dia 28, Davi Luiz na esquerda, do ataque do lado um pouco direito do Palmeiras, com Dudu, Veiga caindo ali, não é por nada. O Ayrton Lucas é um lateral que sai muito mais do que o Felipe Luiz, né? Depois então, não fala que eu não avisei. Sim, é uma mesma situação do Vasco, a gente fala, é verdade. Esse treino é para esse jogo? Exatamente. Depois tem o Real Madrid e tal, óbvio que é mais importante, mas foi frisado nas coletivas. Uma coisa é ele tem que ter colocado o Davi na esquerda por motivos de contusão do Léo Pereira, que foi o que pareceu ali no jogo do domingo. Ou se é uma opção mesmo dele, né? Se começa a se sedimentar com uma opção do Davi voltar para a esquerda. Aí o único jogo que vale esse mês, que é no dia 28, eu tenho um time que tem um lado direito muito bom, forte, né? Muito forte. É um bom ponto. Então, acho que é uma dúvida. Fabrício Bruno ou Léo, o que implica na posição do Davi Luiz ou na direita ou na esquerda. O Davi Luiz na esquerda, e aí fazendo do lado dele ali o Felipe Luiz, guardando as devidas proporções, é a questão que a gente falou um pouco agora do Léo Pereira e do Piton, ou Coutinho?
Guardando não acho todas não, as viu? devidas Porque, proporções. Porque, assim, mesmo que sejam jogadores já num outro momento da carreira, né, mais lentos e fisicamente já não aguentam todo o tranco durante 90 minutos, a experiência conta muitas vezes, né, para encurtar um espaço, né? O Filipe Luís mesmo já deu mostras disso aí, encarou pontas rápidos do futebol brasileiro e anulou os caras. O próprio Ayrton Lucas, no ano passado, naquele duelo Flamengo e Palmeiras no Allianz, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele marcou muito bem Dudu. É verdade. Ele ganhou a maioria dos duelos do Dudu. Inclusive, se eu não estou enganado, o Filipe Luís entra no final daquele jogo. Talvez a memória esteja me traindo, mas Dudu só vai levar vantagem mesmo na reta final do jogo ali, quando o jogo já ficou um pouco mais aberto. Mas tirando aquilo, aliás, o Ayrton Lucas naquele jogo foi muito bem. Ele constrói, inclusive, a jogada do gol do Flamengo. O Flamengo abre pra cá no primeiro tempo, a jogada do Ayrton. Não é que o Ayrton marque mal, né? Eu acho que ele melhorou muito nesse aspecto depois que ele foi para a Rússia e voltou, né? Realmente, quando ele foi revelado pelo Fluminense, era um negócio desesperador. Era equivalente ao que é o Piton hoje, assim, defensivamente. Claro que ele não é o Filipe Luís, não é um especialista de fechar a última linha e tudo mais, mas eu, sinceramente, tenho uma tendência a achar que ele pode jogar ali sim com o Davi Luiz. Para mim, o encaixe Davi e Felipe é uma questão de velocidade. O Felipe é um lateral lento e o Davi é um zagueiro lento hoje. O Ayrton é um lateral muito rápido, então ele pode fazer algumas coberturas ali nas costas do Davi e o time não ter tanto prejuízo com relação a isso. Eu acho que essa questão dos reservas que o Arnaldo citou vai acontecer no final de semana. O Flamengo pega o Nova Iguaçu, o jogo é 4 horas da tarde, até pela questão do calor e pelo fato, né, o jogo do Flamengo Nova Iguaçu é sábado, então o Flamengo teria jogado domingo contra a Portuguesa, hoje, né, contra o Madureira e sábado, ou seja, 3 jogos em 6 dias. Então, no final de semana, sim, o Flamengo vai jogar com o time reserva e a proposta é que os titulares voltem na terça-feira para jogar contra o Bangu, um jogo à noite, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, aí sim, de novo, os titulares. Então, além de hoje, ainda tem mais um jogo para testar isso. Se vai voltar o Léo Pereira, se vai manter o Davi pelo lado esquerdo, ou se Fabrício Bruno é titular. Eu tenho a tendência a acreditar. Eu tenho um feeling ali que o Ayrton Lucas vai jogar titular contra o Palmeiras e que volta o Léo Pereira hoje. Se ele não voltar hoje, ele volta na terça-feira. É isso, então? Acho que faz sentido. É o que faz mais sentido. E assim, o atraso no início da temporada do Filipe Luís, com todas as questões de idade e tal, faz ele ficar cada vez mais distante do jogo do dia 28. Embora ele seja um jogador muito importante para esse tipo de jogo, para uma final. E é uma final, vale taça. E acho que essa é a... Lembrando, né, que tem uma outra questão desse lado esquerdo do Flamengo, que é a entrada do Gerson no lugar do João Gomes. É isso. Você ganha... Eu ia entrar nesse tema. Criação. E o Arrascaeta marcando ali também, né? Isso, exatamente. Então, esse pra mim é o pior. São jogadores muito técnicos, né? Que as principais virtudes são as ofensivas no mesmo lado do campo. Né? Só para a gente encontrar o equilíbrio. E é importante a gente frisar e a Marília tocar no ponto, porque o Palmeiras, de fato, é muito forte pelo lado direito. Normalmente é. Mas isso o Vitor Pereira conhece. Palmeiras, bastante. E deve estar na cabeça dele e também eu acho que por isso faz sentido a volta do Léo até o dia 28. E teoricamente, com as mudanças feitas, é o lado que permanece, né? Enquanto o Rony se readapta emprestado à esquerda. Então é o lado do Palmeiras que não tem adaptação, é só Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Agora, ó, do Thiago Maia em diante ali, ó. Thiago Maia, Gerson, Roberto Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Vai, Eduardo, vai. Vai ser isso aí, não vai? Contra o Palmeiras? Vai ser isso. Vai. Não, porque tava uma loucura, o João Gomes foi embora, meu Deus, não vamos ganhar de ninguém. Vai ser isso aí, não vai? Contra o Palmeiras? Vai ser isso. Vai. Não, porque tava uma loucura, o João Gomes foi embora, meu Deus, não vamos ganhar de ninguém. E tal. Não, não. Você viu, ninguém teve essa loucura. O verbo na primeira pessoa do plural? Não vamos? Eu coloquei, ninguém tem essa loucura, ninguém tá nem cogitando isso. Eu só ponderei que, para algumas situações, em alguns momentos, vai ter o Mundial na sequência, o João Gomes possa fazer falta nessa engrenagem toda, para uma substituição, para começar o jogo. E vai fazer. Essa é a questão. Vai fazer? Claro que vai. Claro que vai. Não, eu sou do quem não está preocupado. O Baianinho geógrafo diz o seguinte: fala sério vocês. O Flamengo ganhou a Liberty e a Copa do Brasil com o Davi Luiz na zaga e vocês estão cornetando. Não, foram... Nos grandes jogos jogou muito. O Flá de 2019
o meio era Arão e Gerson. Arão marca mais que o Gerson? Fala sério. Então, ninguém falou isso, mas se ele assistiu... Ninguém falou isso. Não falamos isso. Segundo, se ele viu os 2 jogos dos títulos, ele viu o Davi Luiz do lado direito. A gente está falando sobre a escalação dele. Viu, Baianinho? Do lado esquerdo. Só um detalhe em relação o Davi Luiz jogou, de fato, muito bem com o Dorival. Jogou. Fez um segundo semestre irreparável. Jogou muito mesmo. Porque no outro final, quando ele chegou no outro ano, no meio do ano, demorou um pouco para ele... Incontestável, os melhores momentos do Davi Luiz. O outro ponto é que ficou fácil bater no Arão, né? Agora, o Arão do Jorge Jesus jogou pra caramba, para não dizer outra palavra. Sou viúva também. Verdade. Jogou pra caramba e dá o equilíbrio ao time. O Arão do Rogério Ceni, zagueiro, também. Jogou bem. Também. Então agora falar, não, porque não, eu sou viúva de tudo quanto é tipo de volante. Vai trotando. Quando o jogador sai, depois de um certo tempo, então o Rodinei não presta, o Arão era ridículo, hoje é muito melhor, sempre assim. O Arão foi muito importante no Flamengo do Jorge Jesus e também do Rogério. No Flamengo do Rogério. É bom a gente colocar os pingos nos is. Sim. Eu acho que tem uma ponderação aí, Arnaldo, desculpa só te cortar, que é o seguinte. Eu até fiz essa comparação também. Para mim, em comparação ao William Arão, mesmo de 2019, o Thiago Maia marca mais. O Thiago Maia tem mais poder de marcação. Então eu acho que muitas pessoas às vezes usam esse argumento como uma chancela. Vai dar certo sem o João Gomes porque a gente tinha o Arão junto com o Gerson e deu certo. Agora a gente vai ter o Thiago Maia junto com o Gerson, o Thiago Maia marca mais que o Arão. Mas aí também tem o outro lado, né? É um time 4 anos mais velho, é um time que já ganhou tudo, quase tudo pelo Flamengo, só falta o Mundial. Então, assim, era uma outra realidade. Precisava correr muito mais, né, sem a bola. O Matheus Barreto fala o seguinte: Tirone, todo ano é a mesma conversa que o Flamengo vai perder, não de mim. Contando 2019, quantas vitórias do Flamengo em cima do Palmeiras? Aliás, a verdade, a vitória do Palmeiras em cima do Flamengo nesse período todo foi a da final da Libertadores. Peso 10. No resto ali, não, peso 100. Peso 100. Eles que agradeçam ao Pitico por entregar aquela final. Bom, o fato, meu caro Matheus, é que... Andrés Pereira. O fato, meu caro Matheus, que 100 jogos do Campeonato Brasileiro, 1000 jogos do Campeonato Brasileiro não vão compensar uma vitória na Libertadores, né? Vamos combinar que essa aí... Até você não tá conseguindo. Até eu, rubro-negro, tenho que admitir. Nem o Eduardo. E o Alexandre Lemos, que fala assim, de 2018 para cá, o time só venceu apenas na prorrogação com a entregada do Belga. Foi. Entregada de quem? Do Belga. Mas, meu caro Alexandre, a entregada do Belga, do Pitico, do que quer que seja, valeu um troféu, que não está na Gávea, está lá na sala de troféus do Palmeiras. Seja corneteiro, Eduardo, acontece. Aceitem, e o jogo não se resumiu só isso, né? O Palmeiras pode ganhar 1 bilhão de jogos do Palmeiras na final da Libertadores, o Palmeiras ganhou. É simplesmente isso, né? O Eduardo deu uma... Não, mas se for por isso, então... a gente vai falar se não fosse o Pinoli entregando pro Gabigol. Isso aí. Gente, sabe? Exatamente. O jogo não se resume só a um lance. Pelo amor de Deus. Dá em Chico, dá em Frescura. O zagueiro do River entregar, talvez não tivesse nem Jorge Jesus, né? Não é? Como diz meu irmão, esse programa é muito sereno e equilibrado. Tá vendo? É isso, meu caro Alexandre. Tá? Agora... A gente gosta de você, Alexandre. Segue aí, Pitico. Boa, Pitico. Esse time aí, que vai, enfim, deve jogar a final lá contra o Palmeiras, a decisão da taça. Nosso time, Eduardo, esse nosso time. Esse nosso time, Coutinho. Tem a mesma questão que a gente acabou de falar do Corinthians? Pra temporada não vai dar pra ser assim? Não vai. Tem. Todo jogo não dá, né? Todo jogo não dá. Acho que o Flamengo tem um bom reforço esse ano que não vai entrar dentro, não vai jogar, não vai vestir a camisa e vai entrar como jogador, que é o retorno do Mário Monteiro como preparador físico. Se tem um time no Brasil que a gente pode olhar nos últimos anos e dizer que foi intenso todos os jogos, esse time é o Flamengo 2019, e o preparador físico daquele time era o Mário Monteiro. Agora vamos lá, vamos tentar colocar no contexto, né? Para voltar àquela brincadeira. Flamengo do Jorge Jesus teve 3 semanas de treinamento antes do início do trabalho do Jorge Jesus, onde foi feita uma pré-temporada. O Jorge Jesus chegou e treinou o time durante 3 semanas. No início era um time com pernas pesadas, como se fosse um início de temporada, e depois atropelou todo mundo, fisicamente falando. Não só fisicamente atropelou, mas como a gente está falando do âmbito físico, fisicamente falando, atropelou todo mundo. Era impressionante realmente
O quanto aquele time corria, o quanto aquele time era mais intenso com o adversário, o quanto ganhava dividida, ganhava duelo no meio campo, muitas vezes com jogadores que não têm exatamente essa característica. Então eu quero ver a sequência disso, como é que esse time vai se comportar com esse cara de volta, porque realmente é um profissional muito bom. É um cara que, para mim, é acima da média no nível do futebol brasileiro. Mas são 70 jogos no ano, quase 80, né? Se o Flamengo chegar em todas as finais, não dá, gente. Não dá para acreditar que esse time vai jogar 80% desses jogos, porque não vai. É humanamente impossível, não tem como. Aquele Flamengo de 2019 jogou assim 4, 5 meses. Não foram 10 meses, 11 meses de temporada. Há uma diferença muito grande nisso. Acho que a comparação ao Corinthians aí é difícil, né? São times de diferente poderio, eu acho. Mas é que também os holofotes estarão no treinador. Porque, em tese... Em tese, o time joga por música. É um time... Em tese, quem não fez esse time ganhar, que tá errado. É isso. Esse tempo todo, né? Aliás, quem fez o time ganhar estava errado também. Porque ganhou, mas foi ali no radinho e tal. Mas você concorda? É isso. Se um time com esses jogadores, com o acréscimo do Gerson, não ganhar e convencer, porque no Flamengo é uma outra situação, vai estar muito em cima do Vitor Pereira, como foi em cima de todos os técnicos do Flamengo desde da passagem do Jorge Jesus, né? O Milton Sanches, ele fala, parabéns, eu peguei aleatoriamente. Randomicamente. Parabéns, Eduardo, pelo seu comentário. Foi muito bem, muito obrigado. Qual o comentário? Não sei. Todos. Mas o importante é que fui bem, obrigado. E tem o Bart perguntando cadê o Massini, calma que ele volta. O cavalo chegou sem ele. Ele vai chegar bronzeado, bem bronzeado. Fez aulas de surf. Volta amanhã, né, aliás. Largou o cavalinho e pegou a prancha. E o Márcio Oliveira fala aqui, prezados, o Gerson está 200 anos-luz do João Gomes. 200, diz ele. É, outro nível de jogador. O que eu digo é a capacidade física do João Gomes, que foi muito importante na temporada passada. É aquilo. O torcedor do Flamengo, o cara saiu, não é tão importante assim. É claro que o Gerson é outro nível técnico de jogador, mas o equilíbrio do time muda um pouco, né? A força... O João Gomes, a gente lembrava, ele fez uma falta absurda na final contra o Corinthians, no Maracanã. Quando tinha os pendurados, a gente relativizava os pendurados mais famosos, mas o que fazia mais falta pela questão tática era o João Gomes, e ele tomou o cartão e ele não jogou. No jogo da ida da final da Copa do Brasil na Arena Corinthians, ele marcou 2 ou 3 jogadores. Ele marcava o Fagner e o Duqueiroz. Tava dopado, então? Tava. Vamos anular isso aí. Fagner e o Duqueiroz. Coisa que o Gerson não vai fazer. O Gerson vai fazer outras coisas. Então, e vamos lembrar outra coisa. A temporada nós estamos em janeiro. É claro que os olhos vão crescer e ficar marejados de emoção ao ver o Gerson jogar os primeiros jogos da temporada, exceção feita excepcionalmente, em algum caso, no jogo do Palmeiras e o Mundial, que é outro nível técnico. O João Gomes fez diferença em outubro porque o Arrascaeta não estava no mesmo nível físico, os caras estavam cansados, 800 jogos na temporada, não sei o quê. Correram atrás do Palmeiras um pouco do Campeonato Brasileiro, depois desistiram, eles mesmos pedindo para tirar o pé do brasileiro para poder jogar mata-mata. Então, se no começo do ano a vitalidade e o frescor do João não vão fazer tanta falta, quando começar o campeonato a ficar importante, que é mata-mata de Libertadores, mata-mata da Copa do Brasil, e do meio para frente do Campeonato Brasileiro, talvez a torcida sinta mais falta. Porque o jogador que foi capaz de jogar quarta e domingo, o time B e o time A do Flamengo, ele estava jogando. Tem um outro fator interessante em relação ao Gerson, que ele estava no meio da temporada. Ele está muito bem condicionado. Exato. Então ele estava jogando pelo Marcelo. Ele está em outra rotação. Os outros estão no começo da temporada. Estão fazendo o seu primeiro jogo da temporada. Ele é excelente. Ele tá então imagina, um cara que está... A tendência é que ele, nesse momento, ele deslanche mesmo. Ele jogue o máximo. A coisa vai pesar para ele provavelmente no meio, quando ele vai completar o ano todo jogando, e aí ele talvez sinta mais à frente. Acho que o Flamengo vai se preocupar com essa dosagem em relação. Exato. Agora, nesse momento, ele está acima dos outros, dá para perceber. Muito mais. Na estreia deu para perceber. O Coutinho, o Matheus Barroso, ele faz uma análise tática aqui do Flamengo, o Flamengo do Jorge Jesus e esse Flamengo... Do Jorge Jesus não, o Flamengo do Dorival e esse Flamengo aqui.
Então ele fala o Flamengo seguinte, sempre vai ser do Jorge Jesus. O losango do Dorival na marcação deixava espaços pelos lados. Com o VP, o Fla marcou no 4-4-2. Thiago Maia e Gerson fazendo a dupla de volantes. Everton Ribeiro e Arrascaeta marcando os lados do campo. Particularmente, eu gostei muito dessa marcação, diz ele. Sim, ele tem razão. Agora, como tudo no futebol, tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom do losango? Você tirava a Arrascaeta da obrigação de voltar muito pelo lado para marcar. Então você tinha ele mais descansado e sempre livre para um contra-ataque, né? Esse era o lado bom do losango. O lado ruim é que realmente acontecia isso que ele bem citou aí. Na hora de dobrar a marcação pelo lado, você tem que esperar a flutuação do time para o lado da bola. E se você tem um jogador ali, né, que não consegue cumprir isso tão bem, que não consegue ter tanta intensidade nesse movimento, o lateral vai ficar no 2 contra 1, como aconteceu algumas vezes. Tanto com o Rodinei quanto com o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz menos, porque era o João Gomes que fazia aquele trabalho por ali. Acontecia mais com o Rodinei, que às vezes o Everton não conseguia ter essa capacidade. Né? Não é nem esse jogador, e por mais que tenha ajudado muito. Agora, tem um lado ruim também do 4-4-2. Everton Ribeiro e Arrascaeta terão que cumprir uma faixa maior de campo para marcar. Terão que voltar mais para marcar. Então, funcionou contra a Portuguesa? Funcionou, porque também a Portuguesa era um time bem mais frágil, o Flamengo ficou mais tempo com a bola. Então isso só vai funcionar para o Flamengo se o Flamengo conseguir ficar mais tempo que o adversário com a bola e se o Flamengo conseguir retomar rápido a bola no campo de ataque, né? Entrar menos em fase defensiva, né? Se estabelecer menos marcando atrás e ser menos empurrado para o próprio campo. Aí esses caras não funcionam também. O Flamengo precisa ter esses 2 pontos para que esse 4-4-2 funcione. Mas assim, o esquema tático, ele é apenas um detalhe. Pode funcionar ou não. Depende da forma que você executa ele, dos jogadores que você escolhe para fazer cada função, da sua estratégia como um todo. O esquema tático em si, ele não vai te dizer nada. O acreditar no manto e na nação, eu acho que ele é rubro-negro, tal, me parece, que é o Lúcio Aleph, né? Será? Acreditar no manto e na nação. Não, ele é fake. Ele é vascaíno, mas eu vou fazer um tipo. Ele fala assim, é lógico que o João Gomes vai fazer falta, só que o time não vai acabar porque ele saiu. Pois vendo vocês, é isso que parece. Vocês? Flamengo do Ceni, deu não. Flamengo do Ceni foi campeão com o Arão na zaga e o Diego de primeiro volante. Sim, Viu? outros tempos. Viu? Outros tempos. Verdade. Sim, foi. Mas não valeu, né, também, porque o rubro-negro não gosta muito desse título, né? Agora vai se afastando, vai ficando sua taça. Volta lá em janeiro de 2020. E o Vinícius ouviu falar, Arnaldo, já que você está falando, então, prezados, definam quem o Flamengo tem que contratar para o lugar do João. Que o Braz vai lá e compra. Eu não vou dar... O programa é bom, o ideal seria um jogador que o Flamengo já procurou uma vez, que joga no Lyon, que é o Thiago Mendes. Seria perfeito. Mas não acredito que o Lyon solte agora. Aliás, Textor também, do Botafogo, Tá querendo o João Gomes? acionista do Lyon, majoritário e tal. O Thiago Mendes é um jogador... O João Gomes não vai fazer falta, mas ontem na minha timeline, rubro-negros, assim, como chama? Quando é conselheiro vitalício? Não, tem uma honraria. Criticando uma possível venda, porque por Grandes beneméritos. Flamenguista benemérito na minha timeline, reclamando dessa possível negociação atravessada do Lyon, porque o Textor tá por trás e ele vai jogar no Botafogo. Calma, senhores. Calma, gente. Eu sei que o mundo hoje equilíbrio tá faltando. A teorias da conspiração, todas furadas, mas essa aí também é um pouco demais, né? Calma. Imaginou? Que ponte? Como era aquela do Cafu? Saiu do São Lyon Paulo. vai pagar 107 milhões no jogador para botar no Botafogo. Oi? Oi? O Lyon vai pagar 107 milhões no jogador para jogar depois eu falo, no Botafogo, pega aí para você, tá tudo certo. O Cafu... A Laís Fernanda tem uma questão. Ela fala o seguinte, boa tarde, uma pergunta sincera. Vamos lá. Por que o Gerson não deu certo no Olympique? Aliás, podemos dizer que ele não deu certo? Eu escrevi sobre isso uma coluna, eu acho que não é que ele não deu certo. Ele deu certo. Ele deu muito certo na primeira temporada, foi muito bem, na segunda não estava indo bem, não se entendeu com o treinador, e aí vou falar que você é Mengão, você é malvadão, não sei o que, mas eu vou falar uma coisa. O Flamengo hoje, ele é atrativo para jogadores como o Gerson, que poderia continuar na Europa ou não. Ou ele não poderia, um empresário mais ou menos não colocaria ele em outro clube da Europa, desde que ele quisesse? O cara não vai jogar no Real Madrid, mas ele não podia jogar num outro time. No Nottingham Forest? Por exemplo, na Inglaterra, em qualquer outro lugar, poderia. Mas não, o cara falou, não, para ficar aqui num time mais ou menos que não vai ganhar nada,
só para estar na Europa, eu vou pro Flamengo, que lá eu posso ganhar pra caramba, o meu salário vai ser o mesmo, eu vou pro Rio de Janeiro. Eu acho que foi uma opção da vida dele. Então, portanto, eu não entendo como um fracasso. É o meu olhar sobre isso. Não, mas a pergunta dela não foi se foi um fracasso. É porque ele não ficou no Lyon, não é isso? No Olympique. Ela pergunta, por que o Gerson não deu certo no Olympique? Ele até deu certo um ano, não é isso, Coutinho? Ele deu. Não, deu. Queria só dar um pitaco nisso daí, né? Porque é o seguinte, eu pergunto a qualquer uma das pessoas que estejam nos assistindo. Um jogador que em 1 ano e meio num clube participa como titular de 75% dos jogos, basicamente isso, eu escrevi sobre isso tem umas 2 semanas mais ou menos, 75% dos jogos como titular, participa de mais de 30 gols, né, entre assistências e gols, em mais de 70 jogos. Esse cara não deu certo? É claro que ele deu certo, gente. O retorno dele ao Flamengo são 2 coisas diferentes. É isso que eu Uma coisa é a gente achar que ele tem talento para jogar na Europa. Beleza, eu também acho. Outra coisa é ele querer jogar na Europa. E eu acho que ele não quer. Acho que a personalidade dele quer que ele volte ao Brasil e jogue no Flamengo. Porque aqui ele se sente mais confortável no clube, porque aqui tem menos cobrança em relação à Europa com determinadas coisas. Tudo isso acontece. E é do cara, ele quer voltar e jogar aqui, não foi um fracasso. Por isso, por ele ter voltado. Ele até teve um problema com o Igor Tudor, um técnico croata, né? Ex-zagueiro croata, assumiu o Olympique de Marseille depois que o Jorge Sampaoli saiu. Ele teve problemas com esse cara, mas esse cara escalou ele como titular também em vários jogos. Jogava mais adiantado, como um meia ali por trás do atacante, que nem é a posição que ele prefere jogar. Ele prefere jogar como 8, ele já falou isso, como segundo homem de meio campo. Mas a volta dele ao Flamengo tem a ver com isso. O Gerson, ele tem uma personalidade muito do Rio de Janeiro. Ele gosta disso aqui, ele gosta de viver a vida como se vive no Rio de Janeiro, de ir à praia, de ir pro funk, de ir pro pagode, do ambiente interno do Flamengo. Ele é muito querido pelos funcionários do Flamengo. Até quem não viu, aconselho a ver esse vídeo, né? Tá no YouTube oficial do Flamengo lá. Cara, a festa que os cozinheiros do Ninho do Urubu, que os seguranças, que o cara que toma conta lá do estacionamento, o manobrista fazem quando vem o Gerson, demonstram o porquê que ele queria voltar para o Flamengo. Ele se sente bem nesse ambiente. Isso é um ponto. O outro ponto será que isso não é pouco pensando no talento dele? Eu também acho que seja. Mas é um direito do cara, a vida é dele. Né? A gente tem que simplesmente aceitar isso. Ele quer jogar aqui e acabou. Eu tô totalmente de acordo com o Coutinho e vou acrescentar só uma coisa. Esse movimento só é possível... A Marília vai falar que eu sou Mengão. Só é possível pelas condições do Flamengo. Se fosse o Flamengo lá da Patrícia Amorim, o Flamengo do Kleber Leite, do tempo do Vampeta, o cara não voltava pro Flamengo nunca mais. Pra quê? Pra não receber? Pra chegar aqui e não ganhar de ninguém? Pra ser uma bagunça? Não, o cara volta para um clube estruturado. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez jogadores identificados com outros estados, outras cidades, outros lugares que gostariam de voltar para o Brasil, talvez não façam o mesmo movimento, porque não vai ter as mesmas condições de trabalhar. Então, o que eu acho é que a volta do Gerson, ela tem o combo. A vontade do cara voltar para cá e as condições que o Flamengo oferece hoje. Claro. Né? Então, por que ele não volta para o Fluminense, já que ele começou lá? Né? Então, esse é o ponto. Oi? Só para concluir aqui, para dar os números certinhos, eu fui buscar aqui, né? Ele foi titular, né, em 47 dos 61 jogos que fez lá. Ou seja, ele foi titular na grande maioria dos jogos, fez 13 gols, deu 7 assistências em 61 jogos. Sabe? Não dá para dizer que um jogador que faz 13 gols e dá 7 assistências, ele participou de 20 gols diretamente em 61 jogos. Ou seja, a cada um jogo, a cada 3 jogos, ele participava diretamente de um gol. E foi titular em 47 dos 61. Como é que esse cara foi um fracasso? Sim, é verdade, concordo. 17 meses na França. Não foi fracasso nenhum. Não, o fracasso, acho que a palavra ela só é utilizada por conta do jogador voltar antes do final do contrato, na primeira adversidade. Uhum. Isso acontece com muitos jogadores brasileiros por diversas situações. Não é um fracasso esportivo. Não dá para você comparar por exemplo, com o Vinícius Júnior. Que comeu o pão que o diabo amassou, mas ficou. Então, podia voltar pro Flamengo também, não voltou. Comeu o pão que o diabo amassou.
Hã? Às vezes o cara não quer. Mas é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando a mesma coisa. Então eu entendo que não seja fracasso. Aí eu vou fazer uma comparação. Não, fracasso não é. Vou fazer uma comparação. A gente vai pro break já. Ainda no Flamengo, que um outro. Aí esse sim eu acho fracasso. O Gabigol foi um fracasso. O Gabigol pingou aqui, não ficou em lugar nenhum. Voltou pro Santos. Pro Brasil. Voltou pro Santos e voltou pro Brasil. Sim. Esse foi um fracasso, porque tentou ficar lá. Não, eu quero ficar aqui. Não tentou. Não, mas jogou no Benfica, aí jogou na Inter, aí isso aqui. Aí voltou. Sim. Não funcionou. Sem ter jogado bem. O que o Coutinho está falando é que o Gerson jogou bem, embora não tenha jogado sempre, nem com o Sampaoli jogou sempre, mas jogou bem quando jogou. Em algumas circunstâncias, decidiu voltar porque quis. Eu sei que você tem que chamar o break, mas a gente está na era em que os jogadores com 12 anos querem jogar a Premier League ou a Champions League. Aí o jogador vai. Sim. Né? A gente está na era em que só volta para o Brasil o cara sub-40. Ele volta com 25. Então, assim, é um desencaixe ao que nós estamos acostumados a contar como a história do... Era uma vez um jogador da Várzea, um menino que pegava a bola e apareceu e trocou e foi para o Flamengo e foi brilhar no mundo. Ele preferiu voltar no Flamengo. Isso, de fato, é uma escolha dele. Agora, a gente tem assistido no futebol... Na economia do futebol, isso é bastante incomum. Sim. Bastante incomum, é só isso. É comum, sem dúvida que é. Muito bem, vamos para uma rápida parada aqui no G4. Não saia daí, tem muito mais G4 pela frente ainda.